Arthur Schopenhauer sempre foi um filósofo alemão muito bem conhecido, né? Muito bem quisto, né? Pela galera que lê um pouco mais e que tem realmente uma leitura consistente de verdade, não só uma leitura, mas um aprendizado, né? Uma cultura de aprendizado mais profunda. Entende que é uma cultura sempre de introduzir um pessimismo na sociedade, principalmente ocidental, né? De como outros filósofos como Bukowski, etc., ele sempre via a sociedade como um modelo que praticamente é moldado pela nossa própria mente, né? A realidade em si, a nossa vontade, a força que motiva. Então, mais para resumir, imagina, se na época dele ele já via a sociedade, ele já conseguia descrever a sociedade com esses hiperestímulos, imagine como está o mundo atual. Então é por isso que eu falo que nunca foi tão fácil distinguir as pessoas como hoje em dia. Até porque os padrões de personalidade são muito parecidos, né? Então, principalmente quando a gente brinca que a mulher tem tatuagem, que a mulher tem ela tem pouca aversão ao risco, né, e etc. Você consegue estudar muita coisa dali. Por que eu tô falando isso? Porque a sociedade ela é ginocêntrica, né? Hoje ela gira em torno das mulheres. Então você tem que conhecer as mulheres que você está convivendo, que você está querendo se relacionar. Principalmente você poder fazer essa leitura no seu ambiente social para você conseguir, de alguma forma, introduzir a sua máscara peel, a sua máscara social, e você conseguir driblar e até passar despercebido em algumas situações que podem gerar risco para você, e até se promover em algumas situações. Por exemplo, quando você vai se relacionar com uma mulher, mesmo que você não tenha nenhum interesse sexual nela, ou algum interesse genuíno assim de amizade, é sempre bom você dar uma investigada no passado dela. Por quê? Por que eu tô falando isso? Claro que tem mulheres que não tem muito passado porque são muito novas, tô dizendo que tem minimamente ali acima dos 20 anos, por exemplo. Você também dá uma pesquisada, dá uma distinguida, porque geralmente mulheres que são saudáveis realmente têm uma cabeça boa. Por exemplo, elas têm uma rede social ativa. Por exemplo, desde 2013, 2014, quando começou o Instagram. Se você é dessa época, você vai ver que pessoas saudáveis, minimamente saudáveis, que não têm medo do seu passado, não tem nada a esconder, elas têm fotos, elas têm coisas ali que mostram o passado dela, entendeu? Elas não têm nenhum tipo de insegurança em mostrar aquilo para quem quiser pesquisar e procurar, né? Então, se você vê mulheres que têm redes sociais assim apagadas ou excluídas, ou de alguma maneira só tem um ano de produção e é muito bem selecionadas as fotos que estão ali, principalmente quando tem coisas de igreja relacionadas a coisas positivas, assim, positivistas, você já abre um alerta bem grande, entendeu? E se você tem interesse de conversar e conhecer, você vai ficar bem atenta a esses sinais. A pessoa sempre vai omitir certos assuntos, ela não vai se aprofundar tanto. Então ali já é uma grande bandeira vermelha para você entender o que a pessoa está querendo esconder algo de você. E se ela tem medo de entrar em certos assuntos ou ponderar muito pra falar, aí você fica já bem atento, né? Cara, tá complicado eu tentar seguir assistindo o vídeo aqui, que eu tenho que ficar pausando porque eu tô trabalhando, entendeu? Então eu tô tentando gravar esses conteúdos logo pra deixar alguma coisa no canal aqui pra galera ficar tendo que acompanhar, né? Ter uma sequência do que acompanhar aqui, que eu quero trazer mais à frente quando eu tiver mais tempo. Então, basicamente é isso. Eu falo por experiência própria também, de convívio social, convívio no dia a dia. Você consegue tirar muitas conclusões, assim. É mais pra você guardar pra si, né? Pra você ficar atento a algumas situações, pra você não se dar mal, entendeu? Principalmente quando você vai se relacionar com uma mulher, então você começa a conversar, começa a entrar em assuntos mais íntimos, e você sabe que pode dali acontecer alguma coisa, se você for um flerte, assim, se for alguma coisa até pra casual mesmo, você tem que estar muito ligado aonde você tá pisando. Até pra casual, hoje você tem que tomar muito cuidado, cara, com mulher, porque mulher pra casual é o que mais tem. O problema é você entrar naquela situação ali e sair liso. Esse é o problema. Porque das últimas vezes que eu me envolvi com mulheres assim, cara, eu sempre tive dor de cabeça. As últimas sempre me deu dor de cabeça, tentou me colocar em situações complicadas, tentaram me colocar em situações de namoro, ou algumas queriam que eu começasse depois já querer investir nelas e eu pulava fora. E sempre era dor de cabeça, cara. Recentemente foi o quadro mais plausível assim, da minha vida de ter dor de cabeça com mulher, casualmente falando, né? Coisa que eu nunca tive. Pra você ver que a mudança social tá muito alta ultimamente. E elas estão muito espertinhas, sabe? Muito espertinhas, elas sabem jogar, elas são muito maliciosas, elas não perdem tempo, elas querem te prender na teia delas o mais rápido possível. Se você for um cara que tiver um pouco de status, um pouco de grana, principalmente, se você demonstrar ter um pouquinho, elas já querem se pegar você, elas já querem arrancar alguma coisa de você. Então tem que ficar muito cuidado. E nem sempre é casual, tá? E às vezes só pela amizade, só pelo contato ali mínimo de colegagem, elas já querem arrancar dinheiro de você. Então assim, eu tento andar o mais simples possível, o mais básico possível, mesmo assim, algumas delas sentem o cheiro, cara. É bizarro, é impressionante. Então você tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia a mulher, o mínimo de contato que ela tem com você, ela vai tentar te sugar alguma coisa. Seja emocional, seja pra conversar sobre passado. Aí você escolhe se vale a pena pra você ou não entrar nesses assuntos aí, se vai ser positivo pra você conhecer a cabeça delas, se elas vão jogar um monte de merda em cima de vocês, se vocês estão com psicológico pra treinar isso, aí vai de cada um, entendeu? Eu tenho um limite. Quando eu converso com mulheres, eu tenho um limite também do que entrar, do que falar e do que perguntar, porque senão também minha cabeça fica cheia e acaba fazendo mal pra mim também. Nem tudo serve de experimento social. É bom você dar uma filtrada, às vezes, do que realmente vale a pena ficar ouvindo groselha de mulher. E antes que eu me esqueça, o gatilho que eu tive pra ver esse vídeo foi de uma publicação que eu abri no Instagram, que eu vi daquele tal de Christian Figueiredo. Cara, eu conheci esse cara de algum lugar, se era do Pânico, de alguma coisa assim, e eu vi que a mulher dele meio que traiu ele, que saiu no podcast lá que o cara ia fazer o vídeo pornô com a mulher dele, não sei o que. Aí depois parece que, pelos comentários, eu vi que a mulher fez mesmo, não sei o que. A mulher era casada com um cara e tal. E quando eu fui ver a porra da foto da mulher, a mulher toda tatuada de cabeça aos pés, aquele arquétipo bem
classe média alta, é Stacyzinha. Cara, esse tipo de mulher adora atenção, ela já tem atenção desde cedo, então elas vão sempre querer um estímulo sempre maior, cara. Cara, isso é tão antigo como andar pra trás. Não sei como é que a galera esqueceu um pouco disso. Então, a chance dessa mulher já não tá mais satisfeita com o casamento, com o filho e querer mais atenção é muito grande, cara. Então, assim, esses caras meio que merecem passar por isso. Não, assim, não digo merecer por conta de ser uma pessoa boa ou ruim, mas porque eles selecionam muito mal, cara, as suas esposas, assim. E, cara, hoje em dia já escolher mulher já é merda. Imagina escolher mulher desse naipe. Mulher desse naipe, você não pode criar vínculo emocional, afetivo, de ter filho. Você não pode, cara. Você não constrói patrimônio com mulher assim perto. Não tem como, cara. É no máximo casual, namoro e olhe lá, entendeu? Então, assim, fica o recado aí. Cara, se alguém precisa saber isso ainda hoje, a pessoa ainda precisa entender isso, cara. Você tem que realmente dar uma revisada aí nos seus conhecimentos. E foi que nem eu falei, não é questão de você deixar de se envolver com a mulher, é deixar de você entender que você precisa ter todo cuidado é pouco, entendeu? Todo cuidado é pouco. Se você for se envolver, entra já acostumado, sabendo que vai se ferrar, que vai ter dor de cabeça, olha lá, aí você soma, vê se vale a pena, entendeu? Se vale a pena o envolvimento, se vale a pena o investimento ali emocional, minimamente, porque não é só investimento financeiro que a gente tem, cara, é investimento emocional também. Você se envolve com a pessoa bonita, uma pessoa atraente, sexy. Então, se você vai ter um tipo de envolvimento com esse tipo de mulher, você tem que estar minimamente preparado. É por isso que eu falo que as pessoas têm que buscar ter mais experiências na vida, sair um pouco do quarto, sair um pouco de casa e ter um pouco mais de rua, ter um pouco mais de tato social, porque aí você vai conseguir de fato, né, numa situação dessa, você sair um pouco, né, você vai sair o máximo, não ileso, mas você vai sair com menos prejuízo possível, cara, porque um prejuízo emocional, todos nós estamos fadados a passar, cara. Pode ser o cara mais casca do mundo, o cara mais foda do mundo, já conheci com muitos caras porra, os caras faziam mulher de marmita, rodava pra cima e pra baixo, e sempre tinha uma mulher que era o tendão de Aquiles do cara. O cara podia ser o cara mais desapegado do mundo, ele sempre tinha uma mina que esbarrava nele, que fazia o cara, mexia com o cara e arrebentava com o cara. Então, assim, todo cuidado é pouco, tá? Então você tem que saber muito bem onde você vai se envolver. Eu mesmo, particularmente, eu evito o máximo esse tipo de mulher pra cima de mim, porque eu sei que é um negócio muito atraente, é como se fosse uma droga, tipo, tem mulher que você sabe que é gostosa, que vai fazer, vai acontecer, que vai ser o sexo vai ser bom, tem aquela química. Às vezes eu prefiro me afastar do que tentar alguma coisa, entendeu? Mesmo que eu conseguisse algo, mas às vezes eu prefiro me afastar, ficar distante, manter minha paz, manter meu bolso tranquilo, manter minha saúde mental em dia, do que entrar nessas furadas aí, porque, cara, às vezes um sexo, ou dois ali, um encontro casual, que seja, pode ser gostoso pra caralho, pode, dentro do carro, bom, beleza, mas depois isso vai custar um preço, cara. Então, assim, às vezes eu prefiro hoje, pelas experiências que eu já tive, eu prefiro muito mais ficar na minha, deixa essa porra pra lá, entendeu? Eu vou numa mina mais tranquila, que eu sei que o apego vai ser mais tranquilo, eu vou conseguir me descolar dela mais fácil depois, do que tentar ir nessas mulheres que são muito atraentes, muito sexys, assim, digamos assim. Cara, por mais que você reclame de tatuagem, de mulher de academia, cara, elas são gostosas, cara, não vão mentir, elas são gostosas. Podem não ser bonitas, não ser as melhores possíveis pra namoro, pra casamento, etc. Mas pra pegar casualmente são boas, a gente sabe que é boa. Mulher sabe que a mulher sabe vai fazer o negócio bem feito, e aquilo ali mexe com a sua cabeça, cara. Se você não tiver a libido controlada, não tiver a cabeça em dia, você vai acabar cedendo, aí o risco é muito grande, entendeu? Você tem que calcular muito bem o que você vai fazer. Eu, particularmente, ultimamente, eu tenho pensado mais em ficar na minha, e deixar pra lá, fingir que eu não vi, ficar na minha casinha, né, e vida que segue.